Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Eu abro esse vídeo com esse verso de Mateus, capítulo 7, verso 21, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Permaneçam comigo e vocês vão compreender muito profundamente o motivo pelo qual eu estou iniciando com esse verso. A minha proposta com este canal é sempre de trazer a realidade de uma forma que a maioria das pessoas, por diversos motivos, não conseguem enxergar ou tem muita dificuldade em aceitar. Então, eu quero falar a respeito de algumas notícias que saíram no final de semana em veículos estrangeiros, em veículos internacionais e que tratam especificamente a respeito do cenário político, econômico, social do Brasil e em que nós estamos vivendo. É um cenário extremamente esdrúxulo, é um cenário extremamente porco, é um cenário nojento, é um cenário que deixa algumas pessoas atônitas, mas que, por uma série de motivos, ainda continua iludindo, enganando, manipulando, criando lavagem cerebral e criando também um profundo controle mental na maioria das pessoas. Então, eu quero que esse vídeo seja breve, seja um jogo rápido. Eu já tratei desse tema em outros vídeos, então eu não vou me aprofundar muito. Eu vou deixar links na descrição deste vídeo e no próprio vídeo para outros vídeos nos quais eu me aprofundo mais nessa temática, e vou deixar também os links para todas as matérias e imagens que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, a primeira notícia surgiu, foi colocada no New York Times e fala da situação do Lula, né? Que mesmo preso, o partido dele, o PT, o colocou como candidato a presidente da República. Então a matéria fala da convenção do PT, em que várias pessoas participaram. Está aí a imagem mostrando aí muita gente apoiando o Lula para presidente. Nessa convenção eles colocaram em votação e, por as pessoas levantando a mão, votavam aquilo que elas queriam. Então, é lógico que todos os partidos desse chiqueiro manipulam o seu próprio gado, manipulam os seus integrantes, os seus membros, os seus militantes, né, como o PT gosta de chamar. Muitos de nós chamamos de militonto, porque é uma turminha extremamente manipulável, é uma turminha extremamente idólatra, e que, por conta dessa tendência que parece ser inerente à esquerdopatia, essa gente é usada como massa de manobra por esses que se dizem socialistas, que se dizem esquerdistas, e que na realidade, para esses que estão dominando, não existe ideologia. A ideologia deles é o poder. Poder por poder. E como a tendência
é que os donos do poder, os verdadeiros donos do mundo, dominem através desse lixo demoníaco, satânico que é o socialismo e o comunismo, né? Então, esses líderes dessa onda esquerdopata estiveram surfando na crista da onda, enquanto os donos do poder mantiveram essa onda. Eles deram uma virada, uma guinada nessa tendência quando eles selecionaram o Trump para assumir o comando nos Estados Unidos. Novamente, não existe essa dicotomia esquerda-direita lá em cima, só existe para dividir o gado. O Trump é um ator, pousa de bom moço, de cristão, pousa de conservador, mas não é nada disso. Eles seguem pautas, eles fazem aquilo que são mandados. E eles simplesmente cumprem as pautas que são destinadas a eles. Então, dito isso, é esdrúxulo que nós tenhamos um cidadão preso, condenado, ainda que não tenha sido transitado e julgado, mas todas as evidências mostram o psicopata canalha que é esse tal de Lula. E nessa mesma matéria do New York Times, é interessante porque eles fazem sempre questão de mostrar que muitos líderes esquerdistas ou esquerdopatas, mundo afora, estão pedindo a soltura do Lula. Lula está preso não porque ele cometeu crimes, ele está preso porque querem que as pessoas acreditem que as instituições funcionam. Isso fortalece a ilusão deles de que o sistema é benéfico para o povo e de que o povo tem o poder, de que todo o poder emana do povo. Então, eles citam aí alguns desses marionetes dos donos do mundo, como Evo Morales, como ex-presidentes do Chile, como a Bachelet, e o François Hollande da França, todos aí bonequinhos desses que mandam no mundo e que estão sendo usados para controlar, manipular, idiotizar todo esse gado que cai nesse circo político que estão aí ainda caindo nessa maldita dicotomia desse paradigma esquerda versus direita, e que é um instrumento de manipulação das pessoas, e estão trazendo algo muito perigoso. Eles mantiveram a esquerdopatia dominando, isso gerou em muitos uma total descrença e gerou em outros um ódio absoluto por aquilo que representa o esquerdismo. Seja a ideologia de gênero, seja o aparelhamento do Estado, seja todo o suporte aos lixos LGBT, ou ao abortismo, ou a pedofilia e todas as outras pautas nojentas que são apoiadas pelo viés esquerdopata que os donos do mundo escolheram para nos dominar nos últimos anos. Então a matéria continua falando dessa questão da convenção do PT, e que o PT optou por escolher o condenado e preso Lula como seu representante para as eleições. O que é curioso é que os institutos de pesquisa vão falando sobre o Lula como candidato, como se isso fosse uma coisa natural, como se fosse normal. Qual seria a reação das pessoas se Marcola, Fernandinho Beiramar resolvessem se candidatar? Realmente é muito
bizarro isso que está acontecendo e as pessoas de um modo geral não percebem. Outra matéria curiosa surgiu num veículo chamado The Conversation e fala dos evangélicos brasileiros fazendo uma guinada para a direita. E daqui a pouquinho eu já vou explicar o porquê eu iniciei com aquele verso do livro de Mateus. Então, o que nós vemos aqui nessa matéria, e isso para mim mostra o quanto o sistema está trabalhando para influenciar, manipular, dominar mentalmente todos os segmentos da sociedade. Não é apenas o idiota útil de esquerda que cai nessas armadilhas que dizem que esse lixo maldito satânico do socialismo e do comunismo podem dar certo em algum lugar e não se dão conta de que isso é uma armadilha e que vai colocá-los, eles e a nós também, na cara do matadouro, porque é para lá que esses mecanismos socialistas conduzem para o totalitarismo comunista, com uma coisa que eles chamam de URSAL, que é uma união das repúblicas socialistas da América Latina, trabalhado aí pelo Foro de São Paulo, e no qual nós viraríamos um lixão comunista, sem fronteiras, sem as diferenças regionais e culturais e sociais, mas apenas um lixão com duas camadas sociais. O que nós podemos comparar ao Politburo soviético, no qual esses que estão por cima da carne seca mandam e todo o resto fica na miséria absoluta, com a China entrando e dominando todos os aspectos da economia. Já dominaram todas as fornecedoras de energia elétrica. Nós já fomos sucateados, a indústria brasileira foi sucateada. Agora, essa indústria que deveria ser protegida por lei, porque ela diz respeito à segurança nacional, que é a questão da energia, já foi dada de bandeja na mão dos chineses. A educação também foi dada na mão dos chineses, que compraram praticamente todas as universidades particulares nesse chiqueiro. Então, por conta disso, eles vêm implementando essa pauta de domínio comunista, de transformação comunista do Brasil, que é o maior país da América do Sul, sendo mesclado a essa URSAL. E tudo está convergindo para isso, as leis estão sendo mudadas para isso. Então, algumas pessoas acordaram para isso e estão começando com um fanatismo absurdo para defender o outro lado, achando que existe mesmo conservadorismo e que existe mesmo um candidato que se opõe à esquerdopatia, que se opõe ao Foro de São Paulo, que se opõe ao URSAL, que se opõe às Farc. E tudo isso é, na realidade, amiguinhos, manipulação do sistema. Desculpem. Então, eles estão trabalhando agora para que esse povo todo aí que se diz evangélico, pentecostal, e deixe-me abrir um parênteses aqui.
evangélico, nem todo evangélico é cristão de fato. Nem todo pentecostal é de fato cristão. Nós estamos vendo aí um domínio absoluto da maçonaria, que é satanista, em todas as denominações religiosas desse chiqueiro. E não é só aqui, é no mundo todo. Então, se você defende, por exemplo, que adventista do sétimo dia é cristão, errado. Testemunha de Jeová é cristão, errado. Mormons são cristãos, errados. São todas seitas maçônicas. Igreja Universal do Reino de Deus é cristã? Não, claro que não. Igreja Batista é cristã? Não. Alguns membros podem verdadeiramente ser cristãos e estarem de fato buscando o reino de Deus conforme a Bíblia ensina. Mas a maioria está aí iludida, idolatrando esses pastores picaretas como Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, Agenor Duque, qualquer um deles. Qualquer um deles. Todos eles são maçons, meus amiguinhos, e todos eles estão ligados às pautas da maçonaria que implementa localmente a nova ordem mundial, globalista, internacionalista, que visa colocar no trono de um governo mundial único o anticristo. Seguindo adiante, o Bloomberg colocou uma série de matérias e antes de falar das matérias do Bloomberg, eu quero fazer aqui um breve comentário a respeito desse gesto que o Bolsonaro, que alguns de nós chamamos de Bolsonaro, porque é um palhaço, mal sabe se comunicar, a comunicação dele consegue muitas vezes ser até mesmo pior que a comunicação da Dilma. Esse gesto que o Bolsonaro faz com muita frequência, meus amigos, não é um gesto aleatório. Esse é um gesto maçônico, esse é um gesto satânico. Ele visa criar controle mental, conjurar forças das trevas, e forças por trás dele também o manipulam a fazer esse gesto. Acredite você ou não, eu sei do que eu estou falando. Por que será que tantos outros fazem esse gesto? Alguns chamam esse gesto de 666. A minha compreensão desse gesto é bem mais profunda do que isso. Esse gesto tem a ver com o olho de Horus, tem a ver com o olho de Ra, tem a ver com o olho de Lúcifer, tem a ver com o ocultismo em si, cuja raiz também remete ao olho. É por isso que algumas celebridades cobrem o olho esquerdo, ou o direito, normalmente é o esquerdo, tá? Isso é uma demonstração clara, são eles dizendo, entre eles, é uma comunicação entre eles, são eles dizendo, opa, eu sou da turma. Não pense por um instante que esses canalhas, ocultistas, maçons, templários, teosofistas, jesuítas, Skull and Boners, Bilderbergs, Cavaleiros de Malta, Clube de Roma, todos esses demônios que mandam no mundo, na realidade eles são representantes das trevas, não são demônios especificamente, mas são dominados pelas trevas. Esses gestos que esses canalhas fazem não são aleatórios. Esses gestos têm finalidades, criam controle mental, criam um estado alfa hipnótico em que o gado passa
a aceitar as mensagens subliminares desses picaretas com maior facilidade? Você acha que tanta gente está aí lançando esses gestos à toa? Você acha que é coincidência que tantas pessoas fiquem lançando esses gestos, amiguinhos? Se você ainda não se tocou disso, é melhor rever os seus conceitos. Você está perdido e não está se dando conta de que você está sendo dominado por símbolos, gestos, sinais, logomarcas e daí por diante. Eles fazem esses gestos com uma naturalidade imensa, mas não existe nada de natural. Eles estão se comunicando entre eles, amiguinhos. Eles estão deixando claro o seguinte: esse gado todo é um bando de idiotas e nós somos a turma que manda. Eu vou fazer um vídeo, eventualmente, explicando melhor cada um dos gestos que eles fazem, ou pelo menos, sei lá, uns 3, 4, meia dúzia deles. Mas nesse caso aqui, como esse 666, olho de Horus, que também é uma referência à adoração de Saturno, né? E esses canalhas são adoradores de Saturno, adoradores do Deus Sol, né? Adoradores pagãos, e que muitas vezes se dizem cristãos. Todos esses que dominam o sistema religioso são maçons e o gado acredita que eles são cristãos. Não são. Não são não, amiguinhos. São pagãos. Isso é muito antigo. O Confúcio, que viveu 500 anos antes da vinda de Jesus, já falava disso. Sinais e símbolos mandam no mundo, não palavras e não as leis. O que esses canalhas falam não importa, amiguinhos. Não tem valor algum, não caia na armadilha de acreditar no que eles estão falando. São mágicos. Com uma mão, eles te apontam numa direção. Com a outra mão, eles te enganam. Então, fique de olhos abertos. Sinais e símbolos dominam o mundo. Fique de olho nas mãos desses canalhas. Bolsonaro é apenas mais um deles. Então, quando nós vemos cristãos caindo, supostos cristãos e cristãos também, caindo nessas armadilhas de mais um ocultista satanista, como é esse Bolsonaro, e eu sei que vai ter aí um monte de comentários de pessoas que estão caindo nesse fanatismo, né? O fanatismo em torno de Bolsonaro e as expectativas extremamente altas em torno desse sujeito estão atingindo níveis bastante alarmantes. Eu vejo como as pessoas estão agressivas com relação a quem critica o Bolsonaro. As pessoas estão desesperadas para ver um país melhor. E eu não estou dizendo que essas pessoas são mal intencionadas, ou que elas são mau caráteres, ou são más pessoas. Tem muitas pessoas boas iludidas com isso, e achando de fato que o Bolsonaro pode ser uma solução. É bem provável que ele ganhe as eleições. Eu acredito, eu já venho dizendo isso, né, no meu círculo mais fechado, que ele é o escolhido por aqueles que mandam no mundo, que muitos chamam de Illuminati. Illuminati é um termo genérico para denominar todas essas sociedades secretas e seitas luciferianas que eu mencionei há pouco. Eu acredito que ele seja o escolhido. Da maçonaria nós já sabemos que é. Agora que já está óbvio e claro que a maçonaria apoia Bolsonaro, e digamos de passagem, o vice dele, General Mourão, também é maçom.
A maçonaria já está dominando há muito tempo. Acelerou e acentuou o domínio com o Temer, que é maçom de alto escalão. E não acreditem que existe, de fato, uma situação na qual as instituições funcionam e estão limpando o Brasil com a Lava Jato. Sérgio Moro também é maçom. Esses canalhas estão fazendo cumprir aquela determinação das Pedras da Geórgia. Eles vão continuar matando o gado e eles vão incrementar, eles vão acelerar o ritmo da redução populacional. Eles estão acabando com os empregos. Inteligência artificial está aí para isso. E eles vão reduzir a população. Então, quando nós vemos esse fanatismo, pessoas caindo nessa armadilha e comprando essas dicotomias, tudo isso vai favorecer o ódio entre aqueles que se dizem direitistas e aqueles que defendem as pautas esquerdopatas. E o Bolsonaro vai ampliar essa polarização, da mesma forma que o Trump ampliou essa polarização nos Estados Unidos. Então, para começar a concluir esse vídeo, a Bloomberg trouxe uma série de matérias falando, né, das opções que o Brasil tem. Então, ou é um capitão do exército, ou é uma guerreira da floresta amazônica, ou é um prisioneiro. Quem vai mandar no Brasil? Então, eles fizeram aqui um cronograma do que nós vamos ver a seguir. Então, nós temos o limite, né, para que os candidatos registrem a sua candidatura. Então, é 15 de agosto. Então, tem o início das campanhas, que é 16 de agosto, e de 31 de agosto a 4 de outubro, campanha no rádio e TV. Depois as campanhas terminam no dia 6 de outubro, 7 de outubro, primeiro turno. Depois nós temos a campanha para o segundo turno. O segundo turno depois vem no dia 28 de outubro. E em 1º de janeiro assume o novo reizinho, o novo imperador do Chiqueiro Brasilis. Agora, curioso que eles colocam aqui aqueles que estão na disputa, né, o Lula no topo da lista. Então, a própria mídia internacional, que pertence aos donos do mundo, perpetua a ilusão. Eles estão mantendo a ilusão. Então, na sequência, vem aí o Bolsonaro, com mãozinha ali na frente dos lábios, né? Gesto maçônico clássico, né? Esse é o shh, que nós vemos Neymar e vários artistas e atletas fazendo o tempo todo, políticos também, artistas de Hollywood, né? Mesmo em filmes e tudo mais. Esse é um clássico gesto maçônico. E na sequência vem a Marina Silva. Interessante que o pessoal chama o Alckmin de picolé de chuchu, porque o apelido dispensa comentários, né? Mas eu fico imaginando essa Marina Silva, seria picolé do quê? Do que seria, qual seria o sabor dessa criatura? Eu vou evitar aqui dar a minha sugestão para não ser taxado de erroneamente de racista ou de qualquer outra coisa. Então aparece ali a picolé de qualquer coisa, ali a Marina Silva, Ciro Gomes. Esse cara é extremamente perigoso, homem inteligentíssimo. De todos esses aí que estão no páreo, eu particularmente acho o Ciro Gomes o mais inteligente, o mais elaborado, o mais completo, o mais preparado
para que, se as coisas fossem de fato corretas, o Ciro Gomes seria um cara que teria condições de colocar ordem no chiqueiro. Mas é claro que ele não vai colocar ordem, porque ele vai seguir a pauta, e é um esquerdopata também. Atrás de Ciro vem PT, vem todo o lixo da extrema linha dura, trotskista e bolivariana desse lixo esquerdopata. É um cara extremamente perigoso, é um clássico coronel nordestino, mas é um cara articulado, é um cara inteligente e é um cara perigoso. E o Geraldo Alckmin dispensa comentários, é mais um desses envolvidos em todo o lixo que nós vimos aí relacionados à corrupção do PSDB, principalmente no estado de São Paulo, com as merendas, com as obras do metrô e daí por diante. Álvaro Dias, esse aí apesar de ser bem articulado, inteligente e tudo mais, não tem expressão nenhuma, é inexpressivo, já pulou de galho em galho muitas vezes. Então é isso. O Bloomberg fala de cada um desses picaretas, né? Se nós formos colocar esse pessoal num ranking, numa escala de quem é mais picareta, eu particularmente acho que o Lula bate todo mundo. O Lula é o pai da picaretagem, é o maior bandido desse país, mas todos eles são igualmente canalhas. Não fique aí acreditando que qualquer um desses marginais tem qualquer patriotismo ou qualquer interesse em resolver os problemas desse chiqueiro. Então o Bloomberg vem falando aqui de que o Lula foi endossado pelo Partido dos Tranqueiras como candidato do PT, né, nas convenções aí que o PT teve no fim de semana. Fala também da questão do Alckmin, né, que vai vir aí com a Ana Amélia, mais uma farsante, apesar de ser muito querida, né, por aqueles que se dizem conservadores, mas é mais uma marionete do sistema e dos donos do mundo. E daí por diante, então, aqui o pessoal da Bloomberg coloca também como os direitistas, né, ao lado do Bolsonaro, colocam ali o Mourão como o vice na chapa do Bolsonaro. Muita gente celebrando isso. Eu acho que é mais uma armação. Isso tudo é muito perigoso, porque nós estamos vendo aos poucos a maçonaria militar chegando junto no poder de forma, abre aspas, democrática, fecha aspas. E isso vai fazer com que a mídia internacional entre naquela alegação novamente de que militares tomaram o poder pela força. Então, volto a repetir, a maçonaria está por trás de tudo, seja dos candidatos, em especial o Bolsonaro, que é o preferidinho deles, ou seja, por trás do Mourão, que representa as armas. E então o Bloomberg também falou aqui, né, do Lula apoiado pelo seu partido, picolé de chuchu e daí por diante. Então, general Mourão ali ao lado de Bolsonaro, é isso. Então, eu quis mostrar todas essas matérias internacionais para dizer o seguinte, meus amigos: é impossível se avaliar a situação política do Brasil da perspectiva interna apenas. Existe toda uma armação internacional, porque a mídia pertence àqueles que mandam no mundo. Então, eles estão fazendo com que o gado olhe na direção que eles querem
que nós olhemos. E o fanatismo que nós estamos vendo e as expectativas exageradas em torno do Bolsonaro são muito perigosas. Muito, extremamente perigoso, meus amigos. Da mesma forma que nós vimos o lulismo dominando, da mesma forma que nós vemos os militontos do PT fazendo toda uma idolatria em torno do Lula e defendendo um criminoso extremamente perigoso, nós estamos vendo pessoas iludidas com esse sujeito, com Bolsonaro. O idiota útil não é apenas o cidadão esquerdista, o esquerdopata, é o direitopata também, meus amigos. Temos que ficar alertas para isso. Acordem. Acordem. Eu vou encerrar com alguns versos. Então, para aqueles que se dizem cristãos e que estão aí sendo iludidos a acharem que Bolsonaro representa o verdadeiro cristianismo e estão aí caindo nessa armadilha de pastores maçons, né? É importante nós mantermos em mente que não é bem assim. Então, eu quero citar 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos começar aqui no verso 8, que diz o seguinte: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É o anticristo. O espírito do anticristo está aí há muito tempo e está se fortalecendo cada vez mais. Nós estamos vendo aí a eficácia do inimigo com todo o poder, sinais e prodígios. E o verso 10 é muito importante. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará uma operação de erro para que creiam a mentira. Então, por falta de amor à verdade, esses supostos cristãos estão caindo nessa armadilha do sistema. Então, vamos tomar cuidado, amiguinhos. Vamos tomar cuidado. Vamos seguir adiante. Eu quero mencionar mais alguns poucos versos aqui. Já tinha deixado preparado. Vamos dar uma olhada em Efésios 5:11, que diz o seguinte: não faça parte disso, amiguinhos. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Todo esse sistema político faz parte dessas obras infrutuosas das trevas. E o que é que a Bíblia nos alerta com relação a isso? Vamos ver. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para ser mais claro, né? Não dá para ser mais claro. O verso anterior diz que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo para Deus, limpos dessa sujeira toda, meus amigos. E um outro verso interessante é aquele que eu li no começo. Deixa eu localizá-lo novamente aqui. Foi Mateus 7:21. Então, esse foi o motivo pelo qual eu abri esse vídeo com esse verso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso vale para toda essa crentaiada de igreja que está aí
aprendendo groselhas, seguindo pastores maçons e fazendo aquilo que eles mandam. Não se iluda, amiguinho. Não se iluda. O sistema político não vai te salvar. Políticos não vão te salvar. Instituições não vão mudar o curso da história. A Babilônia vai cair. E a Babilônia está forte agora. A Babilônia não é o sistema religioso apenas. A Babilônia é todo o sistema político, econômico, social no qual nós estamos inseridos. Sai dela, povo meu. É o que diz o livro de Revelação. É isso, meus amigos. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara o suficiente. Relembrando, sinais e símbolos mandam no mundo, não as palavras, não as leis. Fique de olho nas mãos desses picaretas. Observe as mãos, aprenda a identificar o que eles estão comunicando entre eles. A batalha é não entre apoiadores de Bolsonaro ou apoiadores de Lula. Saiam dessa dicotomia, porque isso vai conduzir a um banho de sangue. Ouçam o que eu estou dizendo. Essas polarizações, essas idolatrias irão conduzir pessoas a um banho de sangue. E é o que os donos do mundo vão fazer, porque a principal pauta deles é a redução populacional. Eles escreveram isso. Eles vão manter a população do mundo em, no máximo, 500 milhões. Nós somos mais de 7 bilhões e meio hoje. Eles vão eliminar 7 bilhões de pessoas. Se liguem. Não faça o serviço sujo por eles. Se eles quiserem nos matar, eles que venham atrás. E eles vão vir atrás. Mas primeiro, eles vão colocar o gado. Uns contra os outros. Não faça o serviço sujo da maçonaria. É isso, amiguinhos. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Eu termino por aqui. Eu deixo a todos vocês um grande abraço. Nos falamos novamente num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e reflitam. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos.